pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal com a minha convidada Rafaela. Oi, gente! Eu já trouxe um vídeo aqui sobre os impactos do uso da tecnologia, redes sociais, jogos, e hoje a gente vai falar mais diretamente com ela, que passou aí um período sem as redes sociais, como que foi, e também eu vou estar falando um pouco sobre como eu sinto em relação a isso. Então vamos lá. Então, gente, eu tirei, meu Instagram, tirei o YouTube também, apaguei alguns contatos do WhatsApp, tirei Pinterest, tirei Capcult, todos os que faz a gente ver bastante, e deixei só o WhatsApp e o Google e o ChatGPT, Então foi uma experiência muito boa pra mim, assim, porque o que me levou, a tirar todas essas redes sociais foi, na verdade, a Roberta, que tirou primeiro, e ela falou que estava sendo muito bom pra ela, e eu resolvi tirar. Eu tava no período de férias em janeiro, férias de janeiro, e aí eu tava mexendo muito no celular, no Reels principalmente. E quando eu apagava o Instagram, eu ia pro Shorts do YouTube. Por isso que eu também tive que tirar o YouTube. E ficava horas ali, ficava com a consciência pesada que eu não tinha feito nada em casa, não tinha feito nada de produtivo. E aí era um ciclo sem fim, já tava acabando minhas férias, eu só tava no celular, resolvi tirar, e quando eu vi, não tava fazendo falta nenhuma. E você tinha uma noção de quanto tempo, em média, você ficava ali nas redes sociais sem conseguir sair? Sem conseguir, umas 2 horas, porque eu tava de férias, Então, assim... E hoje, como que é isso? O que você faz com essas 2 horas que antes você não conseguia fazer? Então, assim, melhorou muito a minha qualidade de vida, Hoje tenho a Rafaela antes, em janeiro, e tenho a Rafaela hoje, em junho, 6 meses aí, quase, sem o Instagram. Eu acabei tendo que baixar por conta que eu resolvi fazer uma campanha de agasalho, como tá frio. Aí eu baixei, mas também não sei se eu vou continuar depois dessa campanha, porque realmente não está fazendo falta nenhuma pra mim. Se me perguntar se eu tô sem mexer no celular, é mentira. Eu vejo, assim, vídeos longos agora, enquanto eu estou arrumando a casa, enquanto eu tô fazendo comida. Aí eu coloco esses vídeos longos e fico só escutando mesmo, vídeos produtivos, Vídeos que me fazem evoluir realmente, porque o Instagram, ele começou, a virar prejudicial pra mim. Logo, eu acho, na pandemia, onde a gente, de novo, teve que ficar em casa, Teve que ficar em casa, e aí começou o TikTok, vídeos de dança, entendeu? E às vezes a gente tinha 17 anos, se comparando, com as modelos, com as influenciadoras, com as próprias meninas mesmo. Isso aconteceu, eu acho, com todo mundo, A comparação foi muito grande na época de 2020 e se estende até os dias de hoje, 2025. Sim, esse ponto é um ponto importante que a gente já falou no outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, mas em relação como essa mídia se apropria desses meios para estar vendendo, E a moda é isso, quando uma coisa chega na população, eles vão lá e inventam outra coisa para você comprar, outra coisa, e às vezes a moda, ela vai envolver estética. E aí, de repente, o seu nariz não tá mais na moda, de repente a sua boca não tá mais na moda, de repente sua bochecha não tá mais na moda. E aí as pessoas vão tentando se adequar até que de uma forma
tinha isso. É verdade. Né? A gente viu a estética do bocão, tá na moda, agora não tá mais. Agora é natural. Agora imagina essas pessoas que ficam a todo custo querendo seguir essa moda. E na rede social, por não ter esse filtro, as pessoas muitas vezes até enganam, postam as fotos, uma foto irreal, e aí principalmente mulheres, né, vão se comparando. Imagina adolescentes que não têm o senso crítico, que estão no período da puberdade, que estão no período do desenvolvimento. Imagina como devem se sentir crianças também, né, hipersexualizadas. E lembrando disso, eu lembrei dos filtros, né, do Instagram. Assim, a maioria dos filtros, todos, né, falei maioria aqui porque, mas todos os filtros do Instagram diminuem o meu nariz. Então, desde a pandemia, assim, eu comecei a reparar, né, que todos os filtros do Instagram tem para diminuir o nariz. Então, isso faz a gente se questionar, né? Não que eu desejei fazer uma rinoplastia, não, gente, pelo amor de Deus. Mas tem muitos que chegam, né, a esse ponto, né, de Querer mudar em função por causa do filtro, né, que faz a gente, às vezes, o filtro, né, que eu usava muito naquela época, né, que começou o boom lá na pandemia, e aí eu comecei a usar bastante, diminuir o nariz, muda a cor de olho, faz sua cara ficar menor. Sei lá, tem vários filtros. E assim, eu usei durante anos. Eu acho que ano passado eu comecei a parar de usar, mas ainda estava usando, assim, né? Mas tipo assim, teve uma época da pandemia que eu só tirava foto com filtro. E hoje é igual aquelas dancinhas do TikTok. Eu achava a coisa mais normal do mundo, né? Em 2020 foi aquele boom. Aí eu só ficava vendo as dancinhas do TikTok, achando... Hoje, gente, esses dias eu fui pesquisar no chat GPT se ainda existe essas danças do TikTok, porque como eu sei Instagram sem nada, eu não vejo nada, nem sei se existe, gente. Os jovens aí dançam ainda. Que é a coisa mais esquisita que tem, essas dancinhas, pra mim hoje. Mas se tornou tão natural, assim, que estranho era não saber as dancinhas, né? E hoje eu acho já... Essa questão da dancinha, eu acredito que é tipo assim, uma performance ali. A pessoa não tá dançando pra se divertir como era, né? Antigamente a pessoa dançava ali pra se divertir. Nas dancinhas tem ali a câmera, tem ali o jeito, tem ali tudo mecanizado. Às vezes a pessoa vai filmar mais de uma vez pra sair o resultado. Então é uma coisa que não traz a alegria que a dança trazia, né? E assim, hoje eu já vejo totalmente diferente, né? Os olhos totalmente diferentes pra esse mundo, assim, que são as redes sociais. Logo que acabou a pandemia, né? Eu parei de ter TikTok, então eu não posso falar do TikTok, mas o Instagram era uma coisa que me deixava extremamente viciada e realmente, gente, não faz falta nenhuma pra mim. Graças a Deus, assim. Me libertei, foi muito bom pra mim. Hoje eu instalei, né? Foi acho que anteontem eu instalei. Só que eu não abri o Rios quase, entendeu? Sim. Eu não abri o Rios quase, não faz falta. Não faz falta. Eu também, falando um pouco da minha experiência sobre que eu também, né, desativei o Instagram. Hoje eu tenho lá, só que não está instalado, né? Às vezes eu vou pesquisar alguma coisa, eu entro. Mas quando eu desinstalei, eu senti como se fosse assim, uma desintoxicação mesmo. Porque quando a gente tem ele instalado e normalizado, a gente pega quase que involuntariamente. Pega, daqui a pouco tá no Reels, passa, e ali você passou uma hora da sua vida que você poderia estar aproveitando, estar se dedicando a Uma hora coisa que você gosta. faz falta. Eu achava que era pouco ficar uma hora no Instagram por dia, eu achava que era pouco. Só que uma hora, eu vi, depois que eu tirei, que é muito tempo, né? Sim. E o Instagram, assim, mexeu com tudo na minha vida, né? Depois de 2020, assim, baixa autoestima, comparação com as outras pessoas, assim. Sim. Eu acho que a maioria das pessoas teve esse baque, né? O boom também de botox, de cirurgia plástica, assim.
Eu acho que só a gente tirando pra conseguir olhar de fora, né? O consumo também, porque com o Instagram, gente, a gente dá vontade de consumir toda hora, porque É mudar a cor do Assim. cabelo, é comprar uma roupa nova. propaganda em cima de propaganda, de várias, assim, lojas de roupa. E a gente sempre, com o Instagram, eu sempre tava precisando de alguma coisa. Eu olhava, nossa, tô precisando disso, nossa, tô precisando daquilo. Então eu nunca ficava satisfeita com as coisas que eu tinha. Então, como eu tenho Instagram, também diminuiu o meu consumo, assim, em 50%, 60%. E é uma coisa que a gente percebeu ao baixar o Instagram de novo. Porque a gente estava ali naquele mundo, inclusive eu vi notícias falando que pesquisadores já falam na queda do consumo de redes sociais. Por conta que hoje a gente entra na rede social e não tem um amigo, um Não vizinho, a família, não. São pessoas vendendo, 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 vendendo. O Instagram, gente, virou uma rede social chata, assim, né? Porque a gente não vê foto de ninguém. Porque pra postar, todo mundo tem que estar perfeito ali no feed. Sim. Todo mundo tem que estar perfeito, tem que ser a foto, então não tem ninguém real no Instagram. Até nossos amigos, nossos familiares, ninguém quer postar foto mais. Só Sim. posta uma vez no ano aquela foto perfeita, naquele lugar perfeito. Viajando só. Não, ninguém é natural, entendeu? Então, assim, eu até baixei o Instagram de novo, fui ver o perfil de algumas pessoas, né? Amigos e tal, pra ver se tinha postado alguma coisa legal, alguma coisa interessante. Gente, de janeiro pra junho postou 2, 3 fotos. A maioria do consumo é de influenciadores fazendo propaganda, falando da vida deles, ou de próprias lojas. Então, gente, virou muito desinteressante pra mim, que fiquei 6 meses e não senti falta. Ficou muito desinteressante o Instagram. E também teve uma polêmica que foi da Antonella, daquelas blogueiras X, e eles estavam falando sobre um termo, né, que é o disct, sei lá, alguma coisa assim. E lá eles têm os amigos íntimos e só. E aí então, ou seja, tinha o Instagram normal, todo mundo postava, beleza. Daqui a pouco virou melhores amigos. E agora os adolescentes dessa era estão criando um tal de disct aí Eu nem sabia dessa. para postar à vontade, para postar coisas que eles realmente, né, têm vontade de postar sem filtros. Então, assim, eles estão se adaptando para sair dessa onda, talvez, de só postar uma foto Fotos em produzida. reais, né? Fotos meramente Mas eu nem sei calculadas. também o que esse disct é direito. Então, assim, foi muito bom pra mim porque fez eu ter uma nova visão do mundo, das pessoas ao meu redor. Né? Uma foto que você posta com um filtro, com isso, com aquilo outro, não vai dizer quem você é, entendeu? E também a gente pode falar dessa questão da curtida, do comentário, pra quem e por que você tá fazendo toda essa edição, né? O que você quer com isso? É a aprovação de quem? Né? E porque a gente tem que se fazer essas reflexões. E isso que a Rafaela falou sobre a questão da autoestima é uma coisa bacana também que eu posso trazer da minha experiência. Quando eu estava ali com o Instagram também, direto, eu seguia blogueiras de academia, né? E aí elas postam, tipo, uma rotina irreal com corpos irreais. Não é julgando, nem condenando, nem apontando ninguém aqui. Mas eu conheço pessoas que vão na academia certinho, que tem alimentação certinha e o corpo delas são corpos reais. Então eu acho que essa questão da internet também tem um perigo aí nessa questão. Porque muita gente toma algumas coisas, né? Pra ali tem um certo privilégio, talvez até de fazer alguma coisa estética, e depois eles falam que é real. Posta, finge que não fez nada, artificial. Quantas mulheres que ganharam neném e no outro dia postaram com a barriga chapada, sem falar o que fez, sem falar os procedimentos que fez. E as mulheres que não têm esse privilégio se comparando. Então, a gente tem essa noção, né? As blogueiras fazem muito lipo, fazem muita cirurgia plástica. E elas postam assim como se fosse a coisa mais normal. E as mulheres comentando, ai, todo mundo deveria ganhar uma cirurgia dessa, não.
invasão do corpo, assim, que não tem nem palavras pra descrever como que é invasiva essa cirurgia, gente. É muito invasivo. Quem tiver condições de não entrar numa sala de cirurgia, eu falo, não entre. E a Rafaela, né, falando dessa questão estética. Uhum. A gente pode falar também, se você quiser falar, Rafa, da sua experiência. Ah, minha experiência? Sim. Então, eu falo que, assim, quem puder não estar entrando na sala de cirurgia, não entra. Por quê? Porque eu já sofri um acidente, né? Um acidente de trânsito muito grave e tive que passar por 3, né, cirurgias. Então, por isso que eu falo, assim, pra gente se amar, se respeitar, porque essas cirurgias realmente são muito invasivas. E hoje, assim, eu me aceito bem mais do que quando eu tava com o Instagram, né? Porque eu não me comparo mais, não tenho mais com o que comparar. E também agora que eu baixei de novo, não sei se eu vou continuar. Mas tô tirando as influenciadoras, tô tirando as pessoas que eu não conheço, tô deixando só as pessoas mais íntimas, ou seja, menos da metade, que eu saia seguindo todo mundo, né? De influenciador e tal. Então, porque pra mim, assim, a vida é mais que isso, né? Nossa vida é mais do que seguir padrões que só quem ganha com isso de verdade são as pessoas que lucram com isso. Porque a gente não ganha nada. Porque o Instagram, ele é feito pra viciar. Uhum. Então, quem que tá lucrando isso? Quem criou o Instagram? Quem tá lucrando Olha isso? só, gente, não é julgando quem faz, mas Botox tem que fazer de 6 em 6 meses. Ó, quem tá lucrando com isso, gente? De verdade. Será? E a gente, você tá ganhando realmente com isso? Será que você tá se vendo bonita realmente com isso? E hoje é o Botox, amanhã é outra coisa. E aí, a gente vai se render? Não é pra, igual a gente tá falando aqui, né? Muitas vezes as pessoas sentem vontade, ok, beleza, mas vale o questionamento, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e não se questiona o porquê, a raiz. E a gente tava até assistindo um vídeo que eu vou tentar colocar aqui, a Júlia, eu acho que é o nome dela. Ela explicou o porquê dessas tendências, né? Qual é a raiz dessas tendências? E é uma raiz assim, então, que a gente... E muitas vezes a pessoa tem vontade de fazer por quê? Porque ela quer fazer parte do grupo. Ela vê todo mundo fazendo, quer fazer parte do grupo. Até de forma sem perceber mesmo. Talvez era uma coisa ali, a boca dela, ela achava bonita do jeito que era. E de repente ela vê todo mundo e ela cria aquele desejo até se realizar. Mas aí realiza e aí, né? Daqui a pouco vai ter outra coisa. Então, assim, é uma coisa que vale a pena questionar, né? Nossas relações sociais também, né? Mudaram muito com as redes sociais. E são redes sociais, mas não são nada sociais, né? Porque o contato olho a olho é bem mais importante. E uma coisa que eu ouvi, né, e levo pra vida, é que quem te ama vai te amar do jeito que você é. Você não precisa fazer mudanças para se adequar, né? Porque, gente, a moda, o nosso sistema que a gente vive, ele é enganoso. Antigamente, as mulheres de cabelo cacheado, elas tinham que alisar o cabelo para se sentirem no padrão. Hoje, graças a Deus, já está sendo mudado, entendeu? Então, com esse boom das redes sociais, moda está passando muito rápido, entendeu? E a gente vai se adequar. E acaba que a gente sofre, né, com isso. Porque, tá dando a hora de fazer meu botox, eu já tô com a cara caída. Você fica se reparando. E às vezes, gente, o envelhecimento é muito bom. Significa que você tá vivo, graças a Deus, sabe? Eu ainda não cheguei na idade do envelhecimento, tenho 23 anos, mas quando eu chegar... Graças a Deus. Se eu chegar, graças a Deus, entendeu? Então hoje eu vejo também muitas meninas de 23 anos da nossa idade fazendo botox pra quê, meu amor? Eu quero que você me fale. E a gente vê muito na moda a beleza sendo apenas atribuída para mulheres jovens.
Teve até uma polêmica com a atriz de... Ai, gente, Stranger Things. Eu vou botar a foto aqui que eu não sei falar. Mas eu não sei nem o nome da série direito. Mas teve uma polêmica deles criticando a aparência dela, porque ela estava parecendo ser uma pessoa mais velha. E a moda ela é voltada para isso. São produtos para parecer mais jovens. E a pessoa não pode envelhecer em paz, né? Porque ainda tem aquela pressão social. E a mulher ela vai sofrer com isso ao longo da vida toda dela. Seja na infância com alguma característica que é apontada, que é vista, que é criticada, seja na adolescência, daqui a pouco vai ser outro motivo, na vida adulta outro motivo, ganha neném, aí a barriga não tá do jeito, mas outro motivo, depois fica idosa, outro motivo. Então as mulheres elas são colocadas muitas vezes nesse lugar. E tem até um livro que questiona isso, que é o Mito da Beleza, né? Que é um livro muito falado sobre essa questão. Então as mulheres, infelizmente, né, vivemos nessa prisão, né, que é inconsciente. E a gente tem nosso papel como mulher, né, é se questionar, não seguir o fluxo, né, do consumismo, desses padrões, e sim se questionar realmente, por que eu tô pensando isso do meu corpo, sabe? Padrão de beleza, só ter um corpinho magro. E a saúde, que muitas vezes as pessoas ignoram. A saúde, elas colocam a saúde em risco para ter um corpo magro. E corpo magro não é sinônimo de saúde. Não é. E muitas vezes existe aí os preconceitos, enfim. Quantas e quantas mulheres já morreram em mesas de cirurgia, né? Assim, é muito triste, por isso parece uma coisa muito banal eu estar falando isso, pra gente se preocupar, pra gente colocar a nossa vida em primeiro lugar, pra gente pensar umas 10 vezes antes de entrar numa sala de cirurgia, sem necessidade, parece uma coisa muito banal. Mas muitas e muitas mulheres morrem ou quase morrem por conta de atitude de querer mudar o corpo, assim, fazer lipo, fazer procedimentos invasivos, reais, assim, muito, muito invasivos. Então, assim, já puxando para o outro lado, né? Se você tá sentindo a mesma coisa que eu, né? Essa baixa autoestima, essa comparação, essa falta de tempo, sendo que você tá o dia todo em casa, no meu caso, né? Nas férias, eu tava o dia todo em casa, gente. Mas o dia todo me sentindo... A gente se sente mal depois que a gente sai do vício, assim, do transe que fica passando vídeo, a gente se sente mal, a gente olha a hora, a gente fala, nossa, já passou isso tudo, a gente se sente mal. E eu não sinto mais isso tem tempo, né? Porque graças a Deus, gente, eu nem entrei no Rio depois que eu baixei. Anteontem, né? Depois de anteontem eu baixei o Instagram, mas eu nem entrei, assim, nem faz falta. Assim, vídeos longos enquanto a gente tá fazendo uma comida, enquanto a gente tá arrumando a casa, eu acho ótimo, sabe? Eu aprendo muito com esses vídeos. E esse também é o propósito desse canal aqui, de estar fazendo mais vídeos longos, né? Pra enquanto você estiver fazendo alguma coisa, você abrir os vídeos e você realmente vai se questionando, realmente, né? Não seguindo o fluxo da nossa sociedade, né? Da empresa, né? Da empresa que quer que a gente consuma mesmo, que quer que a gente gaste mesmo, quer que a gente sinta mal mesmo, quer que a gente fique cada vez mais na internet. As empresas, né, querem que a gente cada vez mais fique na internet para consumir, para gastar, para se sentir mal consigo mesmo e acabar querendo mudar alguma coisa. Então esse é o intuito, gente. Cabe a gente a querer mudar ou não, ver o mundo de maneira diferente ou não. A gente não tá na vida para isso. A gente não tá aqui na vida pra isso, gente. Seguir a maré, ser influenciado, né? E pra querer ser perfeito, ser assim. A gente, no fundo. Perfeito nos olhos do outro, né? Perfeito nos olhos do outro. No fundo, você muda. Mas o que deveria realmente mudar é aqui, não aqui. Porque se você mudar somente aqui, né? Se você ficar mudando somente aqui, você nunca vai estar satisfeito. Porque a sociedade, a mídia sempre vai colocar alguma coisa na moda para você querer mudar também. Sim. Então, em primeiro lugar, tente mudar o seu pensamento, sua maneira de se ver, né? Isso mesmo.
e fazer esse exercício, né? Como que era a vida sem essas redes? Você se lembra? Você viveu uma vida sem as redes? Porque na nossa infância, eu que eu me lembro mais positivamente, eram os momentos ali brincando na rua, interagindo, rindo, chorando, se estressando, vivendo a vida com os prós e os contras. E às vezes, muitas vezes, a gente entra nas redes sociais, você já se perguntou por quê, né? Às vezes é para fugir de alguma situação, às vezes é para se distrair de alguma coisa que você não está querendo lidar. E o que você poderia estar aproveitando com esse tempo, né? Igual a Rafaela citou, o que ela está fazendo. E o que você, muitas vezes você é pai, muitas vezes você é mãe, muitas vezes você tem um filho, um sobrinho, alguém ali que você pode levar numa pracinha. Às vezes você quer aprender um hobby novo, igual agora tá na moda o Bob Goods, a Rafaela até comprou também. Às vezes você pode querer fazer crochê, um esporte novo. E pior, tem pessoas que já têm o tempo reduzido devido à carga de trabalho e ainda o tempo que tem, muitas vezes, fica ali querendo se distrair com essas coisas vãs e o tempo que poderia estar sendo aproveitado de outras formas. Então, eu deixei esse questionamento para você dentro da sua realidade. O que você pode estar fazendo com esse tempo, né? E hoje eu, né, sem essas redes sociais, agora eu baixei de novo, mas fiquei bastante tempo sem, não sei se eu vou continuar. Eu comecei a ler mais, né? Comecei a viver a vida um pouco mais leve, comecei a fazer devocional, mas o que? Estou pintando Bob Goods, né? Então, são coisas assim que estão fazendo diferença na minha rotina. A gente pegar um livro pra ler. Gente, eu não lia, tinha tempo, tá? E comecei a ler esse ano de novo, pretendo continuar lendo, entendeu? Então é muito bom, faz a diferença mesmo, gente. Eu desativei, né? Eu não desinstalei, porque se eu desinstalasse, eu ia querer baixar de novo, porque todo dia eu tava desinstalando e de noite chegava e eu instalava de novo, de tão viciada que eu tava, não conseguia ficar sem. Hoje, gente, não tô nem aí mais, assim, fez um detox mesmo, 6 meses, mesmo que eu continue agora, não sei se eu continuar, já fez um detox, já fez uma mudança, assim, pra mim, muito radical, muito boa mesmo, assim. Então eu falo que, assim, melhorei muito, evoluí muito nesse tempo. E pretendo, assim, continuar, né? É uma coisa que muda a nossa forma de viver e a nossa forma de pensar também. Às vezes você, antigamente, né, com o Instagram, você viu uma situação ali, vamos tirar uma foto pra postar no Instagram, né? E os momentos ficam mais preciosos, os momentos a gente consegue dar valor mais para aquele momento ali, sem necessariamente estar pensando na foto que a gente vai tirar. Um aniversário, é aniversário da fulana, como que eu posso fazer? Ligar? Mandar mensagem? Eu tô sem o Instagram, não vou postar foto. O que eu posso fazer? Então muda a nossa forma ali de se relacionar e de ver o mundo, muda o nosso pensamento. Porque o Instagram, em pouco tempo, ele pode virar um central na sua vida, sem você perceber. E com o aniversário, coloquei no calendário, né, os aniversários mais importantes, assim, das pessoas, assim, mais importantes. E mandar mensagem, postar nos status, né, eu tenho status no WhatsApp mesmo. Então, assim, não vai fazer você se relacionar menos com as pessoas que você gosta. Fotos, eu tiro foto, deixo na galeria e vou revelar foto. Entendeu? Tem foto no meu celular aqui desde janeiro. E não tô postando mais foto. Não tô tirando mais foto, assim, muita foto. Tô tirando realmente algumas fotos, assim, pra guardar de recordação mesmo, gente. E eu aconselho também quem perdeu o costume de revelar foto. Gente, é maravilhoso revelar foto, eu gosto muito, assim. E daqui uns 10 anos, eu vou abrir aquele álbum que eu revelei esse ano e vou gostar tanto, vou rir, vou chorar, vou lembrar. Porque, gente, o tempo passa
E se a gente deixa essas fotos no celular, na rede social, é tão menos interessante, é tão menos divertido, né? Do que ter aquele momento de você abrir o álbum e olhar seus filhos pequenos, ou aquele tempo que você era assim, ou olhar que você está envelhecendo, porque é bom envelhecer, né, gente? A sociedade hoje acha que é ruim, mas é muito bom, mas você vai olhar, nossa, olha como eu era nova. E é isso, gente. Vamos viver a vida real, com sentimentos reais, com rostos reais, com palavras reais, com pessoas reais. Não fez eu ficar mais longe da minha família, não fez eu ficar mais longe dos meus amigos, ficar sem rede social. Ao contrário, gente, eu comecei a me relacionar bem melhor no WhatsApp, porque eu não respondia o WhatsApp, porque eu ficava todo tempo assim no Instagram, aí falava, vai, depois eu respondo, e não respondia o WhatsApp, gente. E hoje eu respondo o WhatsApp, eu sou a primeira a responder o WhatsApp. E se eu mandar um WhatsApp pra você e você não responder, eu vou mandar de novo. Porque eu só tenho WhatsApp. Então a gente quer conversar, a gente quer ter essas relações, né? E é muito, muito bom a gente se relacionar também pelo WhatsApp, por ligação, né? Que assim, eu não converso muito por ligação, mas é uma coisa assim que é muito bom, né? Que tem esse contato direto com a voz também. Então não fez eu socializar menos por causa que eu tava sem Instagram, não fez eu ficar longe de ninguém, não fez também eu perder minhas fotos, que tá tudo aqui na galeria, eu vou revelar. Que eu usava essa desculpa, né? Ah, eu gosto do Instagram, porque lá eu deixo minhas fotos, e eu também gosto de socializar com as pessoas. Socializar, a gente não socializa lá. Não socializa. É uma coisa superficial. Que você tem uma falsa sensação ali de um contato. Mas se você vê na rua, muito provavelmente não vai nem dar bom dia. Às vezes algumas pessoas que a gente tem no Instagram que curte também. Eu não e às vezes você vê na rua e nem dá bom dia. Porque não conhece, né, de verdade. Porque não conhece. Só vê as fotos ali e não tem porquê de você não tem a profundidade, né, de um relacionamento. Que um relacionamento seja um relacionamento simples, de colega, existe. Né? De você perguntar como que você tá, tudo bem? Relacionamento de humano mesmo, de você entrar no ônibus e conversar com a pessoa do lado, de você entrar no Uber e conversar com o Uber, de você estar em algum lugar e ver que talvez você entra na loja e vê que a funcionária tá triste, conversar com a funcionária, interagir com a funcionária, uma coisa assim. Relações humanas de verdade, né? Isso. E realmente, assim, me ajudou muito. Não sei se eu vou ficar, não sei se eu vou continuar com o Instagram. Não sei se eu vou fazer essa campanha e vou me tirar. Assim, eu também pretendo desativar de novo. Não faz falta. Né? Talvez no ano que vem, quando eu terminar minha faculdade de psicologia, eu instalar para fins mesmo de captação de pacientes. Mas eu nem sei também se hoje em dia realmente tem, né, captação através do Instagram, que muita gente, ainda mais na cidade que a gente vive, é mais boca a boca mesmo. Mas tá fazendo esse movimento de autopercepção é muito importante, né? De você se perceber como que eu tô. O meu uso está sendo além dos limites, está prejudicando quais áreas da minha vida. Que aí já entra, né, numa coisa assim que a gente tem que ter um olhar mesmo, né? Talvez até buscar um profissional, se você tem um vício maior, um vício, às vezes até outros vícios. E às vezes você não se reconhece como uma pessoa viciada. Ah, mas eu fico só uma hora. Ah, mas eu trabalho o dia todo, eu quero descansar mexendo no Instagram. Gente, você mexer no Instagram quando você chega do trabalho não é descansar. Não é descanso. Vai ter tempo de qualidade com seu filho, com seu marido. Isso sim é descansar. Então, assim, às vezes a gente vive naquela sociedade e já não é vício, não. É normal, todo mundo Normal. faz. Mas, gente, eu também pensava assim, mas foi a melhor coisa quando eu decidi tirar. E não fez falta, então eu não instalei de novo. Eu fiquei, tipo assim, né? É muito bom, gente. Vamos usar o WhatsApp status mesmo, ligação tá ótimo. Não fiquei inventando. Gente, eu tava pensando em comprar um celularzinho só pra ligação E às vezes vocês escutando isso, né? Vocês saem desse transe, assim como eu saí, de que precisa ter Instagram na sociedade de hoje, precisa ter TikTok, eu não tenho, mas tem muita gente que tem, né?
TikTok, precisa ter Twitter. Gente, não precisa para você viver bem. Não precisa de nada disso, nada. Sim. Então, finalizando? Finalizando. Então, muito obrigada por você que assistiu até aqui. Não deixe de deixar seu curtida, seu comentário. Se você já desativou seu Instagram, se você já desativou suas redes sociais, coloca aqui pra gente como foi sua experiência. Aqui no canal a gente propõe uma conversa, um diálogo. Então, a sua participação é muito importante. Então, muito obrigada, Rafaela. Ela vai estar vindo aqui em outros momentos, né, Rafa? E é isso aí, né? Muito obrigada a todos. Espero que esse vídeo chegue às pessoas que realmente precisam chegar, precisam ouvir essa mensagem, né? Porque às vezes a experiência do próximo faz a diferença para nossa experiência. E é isso, gente. Tchau!